Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que tem ocorrido muito aqui no escritório. Temos recebido muitas pessoas com dívidas no cartão. E nós sempre na oportunidade nós procuramos orientar as pessoas, apesar de não ser nosso foco, o cartão de crédito, a gente praticamente não trabalha com isso, mas procuramos orientar as pessoas no sentido de fazer com que elas saiam dessa dívida, né? Porque as pessoas estão cada vez mais jovens entrando na dívida do cartão e depois ficam em situação difícil, muito difícil. Elas esperam praticamente completar 18 anos e ao completar abrem contas em diversos bancos digitais, adquirem esses cartões e não os pagam. Muitas vezes colocam lá uma renda maior do que a que tem, às vezes não tem nem renda, e de alguma forma eles aceitam essa renda e quando vê chega o limite, quando chega o cartão eles gastam totalmente. Então são pessoas que já estão entrando na vida adulta com dívidas. E isso é muito sério, porque assim, essa pessoa futuramente, ela não vai ter acesso ao crédito. Ela vai estar prejudicada, às vezes até mesmo para arrumar um emprego. Tem empresas que consultam o SPC Serasa para saber se a pessoa exatamente está envolvida em alguma coisa que eles consideram que é errada, que é realmente você comprar e não pagar suas dívidas, né? Então, vamos observar quando você já está nessa enrascada, o que você pode fazer com relação a isso, né? Então, tem que observar qual o nível da sua dívida. Você tem alguma renda? Você pode se comprometer com alguma parcela, com alguma coisa? Tem alguém que pode lhe ajudar com alguma coisa se você não tem renda? Teve alguém que você emprestou o cartão? Que é isso? Nunca empreste seu cartão. Então, o que você deve fazer? Se você não tem renda, fica difícil. Você vai ter que arrumar alguma coisa para fazer, viu? Vai ter que se virar para arrumar alguma coisa para fazer. Porque prazer, a vida adulta chegou. Você fez 18 anos, você é responsável por suas dívidas. Então, você vai ter que arrumar alguma coisa, nem que seja de autônomo, panfletagem. Se você sabe inglês, você vai ensinar a aula particular de inglês. Se você não sabe de nada, você vai vender alguma coisa, você compra nem que seja pipoca para vender no sinal. Agora, você precisa realmente limpar o seu nome, porque isso é muito importante, isso pode lhe prejudicar numa oportunidade de emprego. Então, você precisa estar preparado para, no momento que você de alguma forma precisar, você poder utilizar do seu nome livremente. Você não sabe, às vezes você vai para uma entrevista de emprego, você é reprovado e não sabe por que foi. Às vezes é por uma questão dessa, uma bobagem dessa, uma dívida dessa. Então, a primeira coisa é nunca emprestar, nunca fazer cartão e emprestar. Se você não tem renda, você não faz cartão, certo? Mas se você já fez, se você já está aí nesse local, você precisa de alguma forma, de alguma renda, de se organizar para pagar essa dívida. Então, não adianta você permanecer pagando o mínimo se você não tem renda. Porque você vai pagar o mínimo e sempre vai crescer, e sempre vai ter mais dívida, vai ter mais dívida, vai ter mais dívida. O ideal é que você pegue esse valor do mínimo, consiga uma outra renda, consiga produzir de alguma forma. De qualquer forma, você tem que ter uma renda mínima. Ou é o jeito você conseguir a renda com um familiar, com um pai, com alguém, né? Enfim, que não é, essa dívida não é dele. Você fez 18 anos, bem-vindo à vida adulta. Você tem boletos, você tem o que pagar. Então, o que acontece? Você vai deixar de pagar esse mínimo. Se você não tem um dinheiro integral e está pagando somente o mínimo, você vai deixar de pagar. Mas não é dar o calote. Você vai deixar de pagar para poder ter condições de juntar um valor para dar de entrada no cartão quando ele te ligar para negociar. O cartão vai ficar te ligando e você vai dizer que não tem condição, que está sem renda, não sei o quê, e vai ficar enrolando os 2 meses.
Depois de uns 2 meses, você tem que ter um valor para dar de entrada e negociar com eles os juros. O que você comprou, você tem que pagar, infelizmente. Se você comprou R$ 1.000, você vai ter que pagar, nem que seja parcelado. Porém, os juros, que é aquilo que vira uma bola de neve, você pode negociar com relação aos juros. Você começa a fazer uma proposta no sentido de um valor que você possa pagar, certo? A operadora, geralmente, a princípio, eles não aceitam. Mas aí você fica dizendo, não, eu só posso pagar R$ 100 por mês, eu só posso pagar R$ 200 por mês. O valor que você puder pagar para liquidar essa dívida. Então, você vai sempre ofertar nesse sentido. Depois de uns 2 ou 3 meses, eles vão aceitar a sua proposta. Você vai dizer, eu não tenho condição de pagar um valor maior. Vai querer uma parcela de R$ 500. Você diz, eu não posso pagar R$ 500. Eu só posso pagar tanto. Então, você sempre vai fazer uma oferta num valor que você considera justo, que está incluso suas compras, o que você comprou, que você tem que realmente pagar, certo? E um parcelamento que dê para você fazer, que você não fique apertado, mais apertado ainda, e que seja justo para os dois lados. Por quê? Porque se você faz uma negociação em que a empresa considera que você teve, que teve prejuízo com você, que você não pagou nem o principal, isso também lhe prejudica, porque ele retira seu nome do SPC, mas coloca numa lista que ninguém tem acesso. Essa lista, só quem tem acesso são os bancos e as instituições financeiras. Às vezes você vai financiar alguma coisa, um carro, alguma coisa desse tipo. Seu nome não está no SPC, mas não é aprovado. Não é aprovado porque existe essa lista em que os nomes de algumas pessoas que são consideradas má pagadoras. E também a questão do score, que é o histórico que você tem, que mostra inclusive o seu atraso em pagamento. Então você não está no SPC, porém você está nessa lista com uma pontuação ruim. Aí você não consegue fazer nem um cartão de crédito numa loja, de nada. Então, o ideal é isso, que você não entre nessa armadilha do cartão de crédito, mas entrou, você não paga o mínimo. Se você até pode pagar um mínimo, 1 mês, 2 meses, mas aí você viu que não vai arrumar o dinheiro mesmo para pagar integral, é dinheiro jogado fora, você pagar o mínimo. Você não deve pagar. Você tenta parcelar com parcelas fixas, aí dessa forma você consegue se organizar melhor para efetuar os pagamentos mensalmente, de um valor que você possa pagar, certo? Eu falo dos jovens, mas tenho visto também idosos, pessoas de todas as idades enrascadas, muitas vezes por emprestar o cartão. O principal, nunca empreste o cartão a ninguém. Até mais.